Alô, galera, boa noite, gente. Você vai. Olha lá, ó, o pessoal tá entrando já pra falar com você. Olha lá, o pessoal falando com você, ó. Dá boa noite. Olá, galera, boa noite, gente. Tudo bem? Pergunta pra eles se tá tudo bem. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão de boas? Pergunta, pergunta. É? Ó, fala lá com o pessoal, fala. Ó, sabe quem que eu identifiquei ali? A Anitta. Olha lá, a Anitta fala de você ali, ó, né, Anitta? Boa noite, gente. Dá boa noite aqui pro pessoal. Aqui, ó. Dá boa noite. De novo. Fala oi. Fala oi, então. Fala oi. Ó, aqui, fala oi. Ave Maria, você vai engolir o microfone? É pra falar, não é pra comer o microfone, não? Esse não é de comer. Esse aqui não é de comida. Olha lá. Falou, gente, eu quero comer o microfone. Fala o pessoal. Que você não quer falar, mas você quer comer o microfone. É, então dá tchau pra eles. Aí você tá me bagunçando todo. É isso? Hum. Aí como é que eu vou fazer live agora, assim, toda bagunçada? Gente, vocês estão vendo, né, que o menino faz comigo, ó. Ele faz o que quer comigo, gente, ó. Você não quer ficar mais? Não? Então dá tchau. É o microfone, não é de comer. Hã? Dá tchau pro pessoal. Faz assim, ó. Tchau. Curtam a live. Compartilhem. Ah, misericórdia. Deixa aí um beijinho pra mim. Eu vou ficar ali com o meu vovô, né? Porque eu quero só bagunçar hoje. É isso? É? Você vai lá? Então dá tchau. Como é que dá tchau? Você já aprendeu. Como é? Como? Com o dedo. Como é? Sozinho. Vai. Vai lá com o vovô, vai. Tchau. Daqui a pouco a gente se vê, tá bom? É assim, gente. Boa noite. Voltando agora aqui, né? Vou tirar o coque, né? Vou deixar assim mesmo. Vocês viram que ele vem todo assanhado, assim, pra cima de mim. Ele quer ficar o tempo todinho, assim, em cima de mim. Então, todo lugar que eu vou com o Davi, rola algo assim. Ele muda o comportamento pra isso aqui que vocês viram. E aí as pessoas logo notam, Alê, né? Porque você tá me dando atenção? E é. Ele não pode dividir, compartilhar a minha atenção com ninguém. Nem com o microfone, que ele não tá vendo vocês, né? Mas ele sabe que aqui eu tô batendo um papo com vocês, ele sabe que eu comento depois o que aconteceu, comento depois o que falaram. Gente que comenta e eu não consigo ler, depois eu vejo, já teve comentário, ai meu Deus, eu não vi. Então, se vocês comentarem alguma coisa aí, vocês me perdoam, né, se eu não ver. E é assim mesmo, é bastante gente. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre comportamento inadequado, que é um termo bem usado entre nós, famílias atípicas, e terapeutas e o pessoal da psicologia, né? Da área do cérebro, nas clínicas por onde a gente anda. Existe muito esse termo, o comportamento inadequado. Mas aí você pergunta, mas por que o comportamento inadequado? Então, eu vou falar aqui para vocês, vou dar alguns exemplos das coisas que o Davi faz, que para o olhar alheio é um comportamento inadequado. Para o meu olhar é um comportamento de comunicação, me trazendo uma negativa. Eu não quero, eu não gosto, eu não posso, agora não, nossa, o cheiro é ruim, ou o gosto é ruim, alguma coisa pro negativo, ele tá tentando me dizer, porém ele não fala, e ainda estamos em passos lentos com o aplicativo, né, que a gente usa, que é o TD Snap, porque
tão lento assim, Ale? Primeiro que um nível de suporte desse do Davi, que agora não tem mais a nomenclatura, mas ele não deixou de precisar de suporte, né? Então, um nível de suporte desse do Davi já traz mesmo essa dificuldade, esse atraso muito grande, né? Que acomete a criança com um autismo nível 3, que era o antigo severo. Então, agora tá aí, sem nomenclatura, é autista, acabou, virou uma coisa só, mas o suporte continua sendo bem diferente. Então, o Davi, ele, para mim, ele continua um nível 3, que ele precisa de suporte para tudo, né? E eu vejo essa dificuldade muito grande nele no aprendizado. O Davi, ele tem uns atrasos bem significativos, né, no desenvolvimento infantil. E não é que eu desisto de algumas coisas, sabe? Assim, tipo, às vezes você tá fazendo ali uma coisa com a criança, tá, e não vai, não vai, não vai, não vai. Eu deixo um pouquinho ali em stand-by para eu não me estressar com a minha criança. Porque o Davi Luca, ele é um fofo, mas quando ele não quer ser fofo, ele consegue não ser nem um pouquinho fofo. Então, antes que a não fofura dele me deixe transformada em menos fofa do que eu sou com ele, eu prefiro deixar quieto e tentar uma outra vez, em um outro lugar, uma outra coisa, porque a gente fica ali, vai fazer isso, vai fazer, e a criança simplesmente está te falando que não quer. Aí daqui a pouco ela de um só virar pro lado, já dizendo que não quer, daqui a pouco ela já começa com um empurrão, com correr, com jogar coisa, com então começa aquele comportamento que você fala que para uma criança fazer é inaceitável. E aí por isso que vem os ditados: "Ah, a mãe não educa, a mãe não fala nada, a mãe não diz nada, tá vendo ali, não diz nada e tal". No caso das crianças com autismo, não é que as mães não dizem, não educam, é porque eles já têm eles já têm a informação que eles mesmos montaram, eu acredito que seja assim, no cérebro ali prontinho, e nada do que você diz vai fazer efeito porque você ainda não usou o que ele já conhece para aquela situação. Então a gente vai cuidando deles, a gente vai convivendo com eles e a gente vai aumentando cada dia mais o nosso repertório de como solucionar essas questões, né? Essas problemáticas que o autismo traz para as crianças e que elas sozinhas não conseguem resolver o problema, né? Que é uma negativa, que é um cansaço que a criança está sentindo e não quer fazer aquilo, e você está insistindo, aí a criança vai, dá um tapa e faz isso aqui. Para mim, é uma linguagem, é, é uma linguagem, como que eu vou falar? É uma linguagem não muito usual, assim, né? Não muito esperada. Por exemplo, o Davi vai fazer 7 anos. Eu espero, né, de uma criança de 7 anos, que ela chegue para mim e mesmo que ela sinta vergonha de mim, que não me conhece direito, que não sei o quê, tem toda aquela questão assim também, né, que tem algumas que são menos desinibida que outras, mas eu espero dessa criança que ela me diga que ela não quer aquilo porque ela não gosta, que ela não quer porque ela não tá com fome, que ela não quer porque a aparência não tá muito legal para ela não quer porque lembra coisa ruim que ela passou um dia, ela fez aquilo e foi péssimo, teve aquela memória horrível, e aí a gente tá oferecendo aquilo de novo e a criança não quer. Isso é o que a gente espera de uma criança de 6 para 7 anos, que ela consiga se comunicar nessa qualidade de entendimento. E aí, existem algumas pessoas que têm um entendimento diferenciado também e não conseguem juntar ali o que a criança está falando com o que ela tá entendendo, aí vira aquela bola de neve, que a criança fica com raiva do adulto, o adulto com raiva da criança, aí chega um outro olhar e já, nossa gente, mas é só outra coisa, e resolve. Então, a linguagem é muito, 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 muito difícil. A gente fala, ah, nossa, gente, mas tá vendo aquilo ali, nossa, mas é só olhar que já percebe. Gente, tem muita gente que não percebe as coisas, que a gente precisa falar mesmo. Às vezes precisa falar várias vezes, e tipo, não precisa ser autista, né? Tem várias coisas assim no dia a dia da gente que não é do nosso conhecimento, não é do nosso convívio, né? Tem coisa que é regional, por exemplo, tem coisa que é de outro país, que é de outro estado, que é de outro
daquele determinado bairro, daquela determinada comunidade, e que quem está fora não entende, né? Então, acho assim que antes da gente ficar falando que o comportamento daquela criança é inaceitável, inadmissível, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo com a criança, a gente precisa saber por que que a gente está tendo esse pensamento em relação àquele comportamento. Porque eu sempre penso o seguinte: quando eu estou debatendo com você um assunto que eu quero impor para você, de qualquer forma que você faça o que eu quero que você faça, e você não me deve nada, não trabalha para mim, não tem obrigação nenhuma, e eu fico ali tão no seu pé que você vai lá e faz, ou para se livrar, ou porque ficou constrangido, ou porque você acha que não tem saída, ou porque você fica com dó da pessoa, não sei, de alguma forma você faz, né? Ah, fiz, pronto, resolveu. A criança autista não vai funcionar dessa forma. Ela vai precisar que você diga para ela, que você dê um jeito que ela entenda de que com aquele comportamento nem ela e nem você vão conseguir sair dali daquela situação logo, que poderia ser mais rápido se acontecesse dessa forma. Então, olha, eu vou te ajudar dessa forma. Você quer que eu te ajude dessa forma? A gente pode fazer isso assim. Existem algumas que têm uma rigidez cognitiva tão fechada que você fica horas convencendo aquela criança que aquele copo que ela quer não serve para tomar aquele tipo de líquido. Aí você fala, nossa, mas qual é o copo que não serve para tomar qualquer tipo de líquido? Um copo descartável fininho, você não pode pôr um café, por exemplo, e dar para uma criança pequena, que ela vai amassar o copo, vai derramar, né? Você põe uma bebida muito grossa, também muito espessa em alguns tipos de copos, que também não dá certo. Ah, então tem bebida também que não dá para usar com canudo, só dá para comer com colher. Ah, nossa, o que, por exemplo? Ah, tem um monte de coisa que dá para que mesmo sendo nas partes líquidas, só dá para comer com colher, né? Não dá para comer com canudo. Então, existe isso e aquela criança ela não entende. A minha, se ela bater o pé numa rigidez cognitiva de que ela não quer alguma coisa, gente, é sério. Ou eu deixo pra lá e pego ela e saio, e nem eu nem ela, ou eu deixo ela fazer do jeito que ela quer. Porque se eu for embicar pra fazer do jeito que eu quero, meu, é muita agonia na mente de uma pessoa. E aí você fala assim, ah, Elê, mas o que é que a gente tem que entender? A gente tem que entender a mente da criança. Se a gente é adulto, a gente já tem a nossa mente um pouco mais formada de por que as coisas podem acontecer dessa forma e que a gente fazendo desse jeito assim, fazendo desse jeito assado, a gente tem que entender do lado da criança por que que essa criança não quer fazer tal coisa de jeito nenhum. Tem algum motivo, porque elas têm muita dificuldade em fingir, né? Em pirraçar de propósito. Mas você sempre vai achar que é uma pirraça, por quê? Porque você está pensando em você. Não, porque eu sou adulta, eu vou querer que isso aconteça, você vai fazer, você querendo ou não. Eu já ouvi várias vezes, inclusive eu já falei isso também com as minhas filhas. Ah, você vai fazer. Vai fazer sim. A pessoa tá lá, mãe, mas eu não quero. Não, mas você vai. Você não tem opção, você tem que fazer. Com a criança autista, esse você vai fazer querendo ou não, desregula a criança completamente. A criança fica irritada, a criança bate em si própria, joga as coisas, faz um algazarra aqui para nós que estamos ali, enfiando alguma coisa para ela fazer a força, é um comportamento inadequado, um comportamento inadmissível. E aí a gente acaba meio que punindo a criança. Porque querendo ou não, você fica ali com uma raivinha daquela criança. Você fala, gente, fiz tal coisa, vim para tal lugar, demorei tal hora para fazer tal coisa, deixei de fazer tal coisa, resolvi fazer tal coisa, fiz aquilo para estar aqui, para essa criatura de Deus simplesmente não querer fazer tal coisa para poder o negócio andar. Aí você fica com aquilo com a criança. Porque, mas aí se você pensar, bom, e se fosse comigo, né? Se fosse comigo, eu também não ia querer muito que chegasse aqui um grandalhão, só porque tem 2 metros de altura e eu tenho 1,5, me forçando a fazer tal coisa que eu não quero, não vou fazer e acabou. E a gente consegue fazer isso também, de não vou fazer e acabou, se a gente não tiver medo daquela pessoa, se a gente não tiver nenhum prejuízo com aquela pessoa, né? Seja financeiro, seja de qualquer uma outra
área, assim, né? A gente fala, não quero. E se você não tiver medo, você não tiver constrangimento, você não tiver nada assim, você vai falar. Mas a criança autista, ela não consegue te falar que não quer, porque não quer, o que ela tá sentindo, é, porque o que tá levando ela com aquele comportamento. Às vezes a criança tá morrendo de sono, você não sabe. Porque, gente, no dia a dia da gente, a gente fica cansado, né? Por incrível que pareça, hoje eu ouvi umas 4 pessoas de eu perguntar: e aí, tudo bem? Como está? Ai, menina, cansada. Ai, eu tô muito cansada. E não eram mães nem pais de criança autista. Então, assim, a gente se cansa e o outro não sabe por que que a gente tá cansado. Na verdade, a gente fala que tá cansado tão no automático que parece que o cansaço acabou de chegar assim que a pessoa perguntou. Porque a gente tá indo, tá vindo, tá voltando, tá dirigindo, tá fazendo tudo. Uma pessoa pergunta: e aí, como que você tá? Ai, minha cansada. Nossa, eu tô muito cansado. E a criança não sabe fazer isso. Mesmo que ela esteja sentindo o cansaço, a criança, nesse nível de suporte do Davi, ela vai ter dificuldade de mostrar que ela está cansada. Então, ela vai fazer um monte de coisa inadequado, um monte de comportamento inadequado. E que cabe nós, como adultos, ajudá-las a entender isso. O que está acontecendo com ela? Olha, você está cansado. É só isso. Quando você dormir um pouco, você vai acordar melhor. Vamos dormir um pouco comigo? Vamos ficar ali um pouquinho? Ó, vamos fechar aqui essa cortina, vamos guardar essas coisinhas, né? Mas acaba dando certo, porque o cansaço acaba vencendo a pessoa. Quando a pessoa é, arruma o ambiente, sabe? Tira daquele monte de coisa, tira daquele monte de luz, daquele monte de agito, aquele monte de estímulo, é cor de um lado, é luz do outro, é bicho que late aqui. Tira um pouco dos estímulos, a criança vai se desligar. Mas se não tirar, ela não se desliga e ela fica apresentando, hora por hora, comportamentos que a gente julga inadequados e inadmissíveis. É um tapa, nossa, inadmissível levar um tapa de uma criança, que não sei o quê. Mas as crianças podem levar vários tapas por aí, que não é nada demais, né, gente? Tá só educando. O povo não tem muito, assim, noção das coisas que fazem com as crianças, achando que pode, porque as crianças aguentam tudo. Não é que elas aguentam, não, tá? Elas suportam porque elas não têm o mesmo nível de força e de inteligência emocional e tal que a gente deveria ter, né? Vamos dizer que temos, porque muita gente ainda usa palmada, ainda usa castigo, assim, para conseguir que as crianças façam as coisas do jeito que os adultos querem. Ou pelo menos não façam as coisas do jeito que a criança quer. Que faça de outro jeito, mas não pode ser do jeito que a criança quer, que está mimando a criança. A criança não pode fazer nada que está mimando a criança. Gente, são crianças, estão em desenvolvimento. É porque a gente esquece como a gente era criança, né? Mas, não, mas meu pai me deu vários tapas. É porque eu mereci. Não, é porque o seu pai era imaturo e ele copiava a imaturidade do pai dele, que copiava a imaturidade do outro pai, e por aí vai para sempre. E as crianças hoje, elas estão muito espertas, elas têm acesso a um monte de coisa. Então, elas veem, mesmo que seja só pelas câmeras, pela televisão, um monte de exemplos de família, né? E que os pais não batem nos filhos. Que os pais não xingam, que os pais não mandam embora, que os pais não humilham a criança, que os pais. É assim. Aí a criança faz o quê? Usa aquele comportamento que você acha que é inadequado, a criança típica, né? E você fala, sabe o quê? Eu não sei o que fazer com essa criança. Gente, dá vontade de pegar e fazer tal coisa, porque eu não sei o que fazer com ela. Você ainda está imaturo. Você precisa saber quem é você ali, né, na família, qual é o seu papel na família. Você é o que ali? Você é a mãe, você é a irmã, você é o tio. Até onde você pode ir com aquela criança, o que você pode falar com aquela criança, até onde você pode intervir, né, na educação daquela criança. Onde você pode intervir para que ninguém a machuque quando os pais não estiverem por perto. O que é que você pode fazer para protegê-la? Até onde você pode ir? Porque tem tudo isso também, né? Esses cuidadinhos assim que a gente precisa estar tendo em relação ao filho dos outros. Você fala, não, mas é meu sobrinho. Mas não é seu filho, tá? É filho de outra pessoa, não é seu filho. E eu, particularmente, me sinto muito mal quando estou em algum lugar que uma pessoa dá um tapa numa criança na minha frente e eu simplesmente fico parada porque, sinceramente, não tem como eu partir para cima de um pai e de uma mãe que
eu mal conheço, eu não sei do que são capazes de fazer. Se estão batendo numa criança pequena ali na frente de todo mundo, imagina o que pode fazer com você depois, né? Então, não vou pra cima e tal, mas eu falo, ai, não faz isso, né? Ela só tá fazendo tal coisa. Eu sempre tento intermediar ali a favor da criança. Não fico contra a mãe. Nossa, mas que coisa era. Não, eu dou um jeito de entrar na conversa. Eu sou bem entrona, viu, gente? Meu Deus, qualquer dia eu vou levar uns tapas. Mas eu sou bem entrona, mas eu tento cada vez ficar menos, me envolver menos e tentar abrandar ali as emoções, né? Que a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, os adultos se estressam muito mais do que as crianças. As crianças estão ali no momento em que elas não querem, estão no lugar que os adultos levaram, às vezes nem perguntaram se queria ir, não deu opção porque são crianças, vai levar e pronto e tal. Aí chega lá, a criança não quer, a criança ocupa esse momento em outra coisa, queria estar fazendo outra coisa e tá ali, os adultos tudo ali conversando, e a criança ali brincando, nada, a criança sai andando, e abre uma torneira, e faz não sei o que, faz não sei o que, os pais fazem o quê? Vai lá, puxa pelo braço, puxa pelo braço, senta a criança lá, aí dá lá um celular pra criança, ai, fica aí, vai, pelo amor de Deus, e volta lá pros adultos, né? E aí acaba acontecendo um monte de coisa, nesses lugares, né? Não importa onde, já vi em vários tipos de lugar, tá? Tanto espaço aberto, fechado, em casas, em restaurantes, em qualquer canto, né? O pessoal leva as crianças típicas, tá? Para qualquer lugar que você pensar, o pessoal leva. Leva para bar, leva para restaurante, leva para jogo, estádio de futebol, leva para ajudar mexer nas coisas do carro de oficina, leva se trabalha na padaria. Todo lugar que eu vou tem criança típica com os pais. Aí agora, na hora que é a criança autista, é um auê. Os pais não querem levar porque o povo vai falar. Os pais não querem levar porque a criança vai dar trabalho, ele vai demorar 2, 3 vezes mais para fazer a mesma coisa, porque aquela criança fica saindo, ele tem que voltar para pegar, a criança senta e tira o tênis toda hora, ele tem que pôr de novo. E tudo isso para os outros é um comportamento inadequado, né? E aí a gente tem que parar e ver como que a gente pode ajudar a nossa criança. Por que essa criança está tirando o tênis toda hora? É a gente que tem que estudar a criança. Principalmente se ela tiver tanta dificuldade na comunicação, como é o caso do Davi. Então, eu não posso simplesmente olhar para o Davi e falar: nossa, Davi tirou o tênis de novo. Não, eu tenho que ir lá, pegar o tênis, tiro a palmilha do tênis, vejo se o cadastro está muito apertado, vejo se não tem nenhuma pedrinha, vejo tudo no tênis, vejo se o pé dele não está muito suado, né? Às vezes, gente, eu saio com o Davi e volto com o tênis na mão e ele correndo com os pés da cor, não sei nem do que. Mas eu chego em casa, lavo os pés dele, tá tudo bem, né? Melhor do que ele vir mancando, do que ele vir com o sapato apertado. A gente compra um sapato novo pra criança, a gente coloca, nossa, que coisa mais linda! Mas a gente não sabe o que ele tá sentindo com aquele tênis novo, né? Com aquele sapato novo. Ah, mas cabe certinho no pé. Eu tô com um tênis aqui que cabe certinho no meu pé, mas não consigo andar com ele. Porque acho que a palmilha dele é muito rígida, não sei, eu sei que meu dedo fica retinho com a frente, o meu calcanhar fica retinho atrás, eu não consigo movimentar a perna. Então, tá sem uso, tá aqui. Vou, vou dar um jeito de passar para alguém o tênis, porque é um tênis bacana, novo e tá aí. Mas o que eu tô falando? Que a gente precisa analisar primeiro o que está acontecendo com a criança, por que que aquela criança está tendo aquele comportamento, né? Que a maioria está julgando inadequado. E até nós mesmos que estamos com a criança, a gente se perde, gente, viu? A gente se perde. Tipo, a criança está aqui maravilhosa agora. Às vezes a gente até esquece que ela é autista, tá lá com a gente, já tá tão acostumado, que a gente esquece um pouco assim que o cérebro dela é tão diferente. Então a criança, do nada, a criança muda. Tá de água vira para vinho, gente. É incrível como se desregula, como muda. Do nada, senta e deita no chão e fica lá e não quer sair. Não quer levantar de jeito nenhum. Você chama 200 milhões de vezes a criança não vai. Você tenta pegar no colo, a criança se estica toda, fica dura, você não consegue pegar. O que é que você vai fazer? Eu sento e espero ela se acalmar. E fico perguntando: tá tudo bem? Você tá melhor? Você quer que a vovó faça alguma coisa? Se ele tá com sede? Aí fico perguntando pra ele pra ver o que desarma ele daquele comportamento tão rígido, né? Porque, gente, ele deita em qualquer canto, tá? Eu tô atravessando a rua e se ele se esmagar com qualquer coisa, ele deita ali na faixa de pedestre. Né? Imagina que coisa perigosa, né? Então, a gente precisa saber por que que aquela criança tá se comportando daquela forma e ficar sempre de olho. Por isso que a gente fala que mãe de criança autista
fiquem alerta todo o tempo, porque eles mudam muito rápido. Fala, mas não é rigidez cognitiva, mas não é um negócio assim que não muda, que é só aquilo, reto, reto. Não, mas tem várias coisas que eles mudam super rápido, tá? Tá perfeito aqui, daqui a pouco tá com dor de barriga, daquela dor de barriga braba mesmo, sabe? Tá perfeito aqui do nada. Ó, o Davi foi dormir, maravilhoso. Eu sei que a maioria das coisas que acontece com o Davi acontece com qualquer criança, típica ou não. Mas olha só pra falar. Aí o Davi tem terapia, o Davi tem isso, tem aquilo. Foi dormir ontem maravilhoso, acordou com o olho inchado. Falei, mas gente, o menino dormiu super bem, acordou com o olho inchado. Parece que veio um bicho e picou o olho dele. E aí, fiquei, né, fiz uma compressinha de água gelada e tal, ele aos berros, porque ele não gosta que toque nada nele. Então, assim, né, tipo, pegar um negocinho molhado lá, ó, Davi, vamos pôr no olho, ele não quer, ele não gosta. E aí eu tive a terapia, levei a terapia, fiquei observando ele, e lá esse menino coçou esse olho, coçou esse nariz. Os terapeutas vieram até mim, falaram que ele estava com muita alergia, que ele estava muito irritado. Eu falei, gente, mas eu já tô medicando, né? Que um tempinho atrás ele estava tossindo e a pediatra dele passou um antialérgico. E eu ainda tô dando esse antialérgico. Mesmo assim, ele teve esse quadro de rinite, né? Que atacou bastante, o nariz dele escorria assim, pingava mesmo. E o olho super vermelho, um olho só super vermelho, bem irritado. Então você me fala, se essa criança tá bem? Não tá bem, gente. Então ela vai fazer mais coisas para se livrar das demandas. A gente que fala, ai, sem vergonha. Não, ela faz para se livrar das demandas quando ela não está bem. Tá sentindo algum desconforto, alguma coisa não tá legal ali. Aí você fala, ah, então deixa, toda vez deixa. Não, você vai tentando, vai testando. Quando a criança arriou, não insiste, porque é muito ruim você fazer alguma coisa obrigado a fazer, sentindo desconforto, sentindo dor, na hora que você não quer, no lugar que você não quer, com seu olho latejando, com seu nariz escorrendo, com sua garganta coçando e a pessoa ali no seu pé, fazendo você fazer coisas, né, que você não quer. Você queria estar só deitado lá na sua cama, sozinho, sem ouvir ninguém, nem um passarinho, piano, né? Você não queria. Mas aí você precisa levar, como eu levei o Davi, falei para as meninas, né, para as terapeutas, olha, tá assim, assado, tal, se comportou dessa forma, então eu trouxe assim mesmo, mas qualquer coisa, se ele reclamar muito, se ele resmungar ou se ele ficar apático, assim, vocês podem trazer ele aqui para mim que a gente libera ele mais cedo e a gente vai embora e volta depois. Gente, eu não gosto que o Davi faça nada quando ele tá se sentindo mal, porque ele fica extremamente chato. Ele fica muito irritado, né? Então, essa irritabilidade deles vai deixando a gente nervosa, vai deixando a gente. A gente vai cultivando uma raivinha, assim, sabe? De estar com a criança, toda vez que tá com a criança te bate, a criança puxa seu cabelo, a criança passa e joga as coisas no chão. A criança. Gente, é terrível. Então, o que é que eu faço com ele? Levo sempre na esportiva o máximo que eu posso. E quando ele está ruinzinho, eu já vou sabendo. Eu saio de casa, respiro, falo, bom, ele tá assim, assim, eu fico pensando, né? Eu com meus botões. Ele tá assim, assado, tal, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Chego lá, ofereço tal coisa, faço isso, faço aquilo, deixo ele livre pra eu dar uma olhada, assim, pra ver como que ele tá, o comportamento. Porque quando ele tá muito irritado, ele vai lá, ele chega na clínica, ele dá cada cabeçada na parede, que aí eu pego ele de volta, chamo as meninas e falo, ó, tá assim, assim, assim. Leva, começa lá a terapia, mas se ele repetir, vocês me devolvem ele. Eu não deixo o Davi ficar sofrendo em canto nenhum, porque ele vai ficar ruim de se lidar com ele. Ele é muito bonzinho, mas ele é muito persistente nas coisas que ele quer, sabe? Então, quando ele tá chato, ele fica praticamente insuportável. Então, pra gente não fazer nada com ele que é inadequado para um adulto fazer com a criança, pode castigo, gritar com a criança, fazer não sei o quê, que a maioria faz, porque as crianças realmente tiram a gente do sério em vários momentos que a gente tem que estar fazendo uma coisa ali de qualquer forma e não pode, porque aquela criança com aquele comportamento não deixa, a gente acaba ficando sim, tá? Vocês veem aí que eu posto bastante coisinha legal com o Davi, amo demais ele, mas eu vou ser hipócrita de falar, nossa, gente, não. O meu dia inteiro é maravilhoso com o Davi. Não é verdade, tá? Não é. O Davi causa bastante, ele causa bastante irritabilidade em mim. Ele abre todas as torneiras, aí eu tenho que ir lá fechar. Se bem que agora ele deu uma parada, viu? Espero que ele diminua bastante. Mas aí agora ele já tá mudando, ele arranca os papéis higiênicos do banheiro e sai puxando pelo meio da casa. Coisa de bebê fazer, ele tá fazendo agora. Então você encontra no meio da minha sala papel higiênico,
pedaço de cenoura, creme dental, colher, pano de prato. Tudo que você pensar assim numa casa, você vai andando aqui, gente, daqui do escritório até você chegar lá na cozinha, que você atravessa o apartamento todo, você acha vários itens. Você faz uma compra de mercado. Caixinha de fone de ouvido, copo, caixa de suco, tudo que você imaginar, o Davi sai espalhando pela casa. E isso é um comportamento novo dele, que eu acredito que seja porque ele está conhecendo mais coisas. Ele está tentando entender a função de cada coisa, mas por enquanto ele só pega, olha o negócio e solta, tá? Graças a Deus que ele não quebra nada, não chegou derrubando nada. Ele tá todo cuidadoso, pega o copo, coloca o copo no chão, joga, né? Porque as outras coisas ele pega e pá, joga lá. Até as coisas que ele tá comendo, ele come, tira um pedaço e joga o outro pedaço no chão. Então a casa, que antes parecia que nem tinha criança dentro, parece ter uma creche agora, porque o Davi mexe em tudo, ele tira tudo do lugar. Abre gaveta, abre porta, se pendura na maçaneta dos vizinhos. O Davi tá aprontando todas. Então, para que a gente tenha a paciência que ele precisa que a gente tenha, a gente tem que entender o comportamento dele. E eu levo sempre pro lado positivo. Porque eu tava vendo em algumas contas aí que tem gente que fala bastante mal assim, né, do pessoal com autismo, né? Fala que a família tá destruída, que a família não sei o quê, que a criança faz isso, que a criança faz aquilo, aí você entra na conta de outra mãe, a mãe também tá lá falando que não aguenta mais, que vai levar a criança para uma instituição, que quem quiser a criança para pegar pode cuidar da criança, que ela não tá suportando e tal, e aquela coisa toda tão pesada que eu, por enquanto, não estou vivenciando isso com o Davi. Então, as coisas que eu falo aqui, eu não estou romantizando o autismo, porque eu não conheço as outras famílias, né? Mas, por enquanto, eu acho desnecessário ficar expondo a criança dessa forma, porque a gente acaba sendo capacitista também, né? A gente acaba ficando contra a nossa pessoa autista. E rigidez cognitiva, desapego demais das coisas, falta de atenção, falta eh, de foco, tudo isso é consequência do transtorno, não é porque a criança quer. Agora, coisa que é porque a criança quer, e aí você decide se faz ou não. Por exemplo, hoje eu fui no mercadinho lá fora comprar um creme de leite sem lactose para fazer um jantarzinho aqui para ele. Ele quis ir no colo. Então eu colocava ele no chão, ele dobrava as pernas, ele me agarrava, segurava no meu cabelo, né? Quando ele era menorzinho, esse comportamento eu tinha como medo. Por quê? Porque ele tinha medo do barulho de moto, ele tinha medo de cachorro quando o cachorro passava latindo. Se eu passasse em alguma calçada e o cachorro latisse, o coraçãozinho dele ia a 1 milhão por hora. Então, assim, tem dias que ele não está tão bem, né? Como agora, que ele tá com rinite, que tá com o olho ardendo, que ele tá assim, ele não tá muito bem. Então, hoje eu fui sair com ele, uma coisa que ele adora é ir passear na rua andando. Gente, a gente vai até o shopping lá longe andando com ele. E hoje ele simplesmente, para atravessar o portão, que o mercadinho é aqui colado no prédio, ele foi no colo e voltou no colo. Ele se recusou a descer. Se recusou a ir até o mercadinho. Tem um outro mercadinho aqui dentro do condomínio que geralmente não tem esses produtos mais específicos, assim, né, para a dieta dele. Então eu compro mais coisa lá fora mesmo e aqui dentro, só que já dá para todo mundo mesmo, mais coisa sem lactose, sem glúten e tal, eu tô tendo que dar uma saída para poder pegar. E eu comentei com uma amiga, falei assim: "Ah, ele tá com medo de sair, né? Ele tá com medo de ir andando". Aí ela pegou e falou assim: "Não, eu acho que ele tá querendo colo". Então, assim, o olhar de quem cuida daquela criança específica é um, o olhar de quem tá vendo é outro. E a gente nem pode julgar o olhar do outro também. Porque o outro espera de uma criança nessa idade um outro comportamento. E assim, ah, mas é autista, mas as crianças autistas são diferentes uma das outras. Então, de repente, essa pessoa, ela também conhece outras crianças com o mesmo nível de suporte e que não apresenta esse comportamento do Davi, né? De ficar com medo dos lugares. Ó, o Davi, ele tinha bastante medo de subir rampa. Quando ele via qualquer lugarzinho íngreme, ele já sentava, né? Porque no cérebro dele dá a impressão de que ele está sempre num balanço, numa rede.
Então, quando ele vê a rampa dança na frente dele e aquilo dá medo, é claro, né? Imagina, você olha para uma estrada e você tá dançando na sua frente. Então, ele corre e me agarra. Então, de vez em quando, o pessoal passa, e quando eu não tô de carro, que eu vou aqui por perto, que eu vou com ele tá nas minhas costas, ele tá no meu pescoço, ele tá no meu colo. Minha mãe fica falando: Mãe, beijo se você estiver vendo a live, viu, dona Regina? Ela fala: Alessandra, para de pegar esse menino, filha. Esse menino já tá muito grande, ele é pesado e tal. Eu falo: Mãe, o Davi tem 18 quilos. Dá pra eu pegar ele ainda. Vai chegar uma hora que eu não vou, né, conseguir pegar ele com tanta facilidade, mas por enquanto eu consigo pegar, não me prejudico em nada, né? Então, deixa eu pegar ele, porque eu tô fazendo um trabalho aqui com ele para que ele melhore nessa questão sensorial, né? Porque, gente, qualquer coisa que aconteça com o Davi, que ele sente medo, ele senta no chão. Se ele não quiser ir para algum lugar porque ele olhou e ouviu um cachorro latindo lá embaixo, ele senta. Aí até eu descobrir que foi o latido que ele ouviu e eu não ouvi, porque eu ouvi mais o carro, ouvi mais a moto, tava conversando com alguém, mas ele já olhou ali, o sensor dele já viu tudo ali, o que está acontecendo. E ele simplesmente senta no chão. E não levanta nem com reza de padre, tá? Para vocês saberem. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, Ale, deixa eu vou ali, eu posso levar o Davi? Eu não deixo. Eu falo: ai, mas vai criar o Davi só pra você. Não é isso. É porque eu fico com medo da pessoa não ter a mesma paciência que eu e simplesmente achar que ele vai levantar a qualquer hora e ficar lá. Sabe quando a gente fala assim: tá bom, eu vou ficar aqui até você resolver. Quando você resolver, você levanta. Com o Davi não dá pra fazer isso. Com o Davi eu fico colado nele. Porque do mesmo jeito que ele sentou rápido, ele levanta rápido e sai correndo. Então a chance de um atropelamento é grande, a chance dele cair em algum bueiro aberto, algum, sei lá, alguma coisa na rua é grande, né? Então, não dá para deixar ele assim. Então, primeiro, eu entendo o comportamento dele, o que que tá acontecendo, o que que eu posso fazer para melhorar aquilo e vou tentando, é assim mesmo. Tem os fichariozinhos aqui, aí os fichários vêm beber água, beber suco, tirar o sapato, colocar o sapato, usar o banheiro, comer e o que que é o outro? Se tá feliz ou se tá triste. Ele não quer nem olhar, porque ele já sabe tudo que tem ali e não é o que ele quer me dizer. Então, vem uma dificuldade muito grande do uso do aplicativo. Mas hoje eu conversei com a equipe vai dar um jeito de trazer coisas mais que estão, gente, são centenas de páginas, 1 milhão, talvez, tá? Que tem o mundo inteiro lá dentro em forma de figura. E você vai procurando e vai montando a frase. Só que a minha bênção do Davi, ele tem muito hiperfoco na tecnologia. Então você pega o iPad para ele quando ele tá bravo, nossa, ele só falta morrer. Porque ali ele viu o iPad, ele já vai no símbolozinho do YouTube. E aí o que é que você quer? Você quer conversar com ele, você quer que ele te monte uma frase ali. Olha, você quer tal coisa? Ele tem que te falar sim, não, né? Olha, você tá cansado? Sim, não. Você tá com sede? Quer água? Quer, não quer e tal? Não, ele vai lá. YouTube. E olha pra minha cara. YouTube. Fala: não, Davi, olha, eu quero que você me diga tal coisa. Ah! Ele já fica nervoso, já grita, né? Então, o uso do aplicativo tá lento. Mas em compensação, o Davi tá mais independente. Só que, como esse nível de suporte dele é muito, essa independência toda também deixa perigoso para ele, né? As coisas perigosas. Então, tipo, ele não me pede mais água, ele vai lá. Hoje na clínica as meninas viram, ele foi lá tem um filtro igual que eu tenho. Ele foi lá, pegou o copo descartável, colocou no mesmo lugar e tentou apertar o botão. Só que o botão do filtro de lá é durinho e o daqui também. Não é só o clique da luzinha, sabe? É toque, o dedão mesmo lá para poder ligar. Só que as meninas viram que ele já faz isso, que ele tá com essa independência, né? Então ele vai lá, tá com sede? Ele vai lá, ele pega o copo, ele coloca no filtro. Aí ele não consegue apertar o botão, ele vai até mim, pega no meu braço, me leva para apertar o botão do filtro. Aí é onde eu tenho que pegar o iPad e perguntar para ele: o que você quer? Aí eu penso assim, gente, o Davi deve achar que eu preciso de terapia e que eu não entendo nada da vida, porque ele está no filtro com o copo para beber água e eu tô perguntando para ele numa tela o que ele quer, se ele já tá lá me dizendo aquilo. Só que por que que eu faço isso ainda? Porque outras coisas ele não pede, ele fica sem, né? Tipo assim, banho. Ele simplesmente entra lá no banheiro e senta no chão do box. Aí eu vou lá, o que o Davi quer?
Aí ele vai lá e fala: Eu quero tomar banho. É bonitinho, gente. Quando ele não tá irritado, ele faz bonitinho. Davi, o que você quer tal coisa? Fala aqui com a vovó. Ele vem: Eu quero tal coisa. Eu quero beber água. Eu quero beber suco. Agora eu tô introduzindo suco de abacaxi. Graças a Deus ele gostou, que eu não aguentava mais limpar chão, que o chão da minha casa é claro, de suco de uva, gente. Ele pega o suco na geladeira, tira a tampa, que agora ele aprendeu, e vai bebendo assim. O suco vai caindo, vai tomando aquele banho de suco. E tudo na sala vai sujando de suco de uva. E como aqui é pedra, o piso é todo em pedra, mancha muito, né? Então tenho que ir lá correndo, passar o pano, porque senão daqui a pouco meu piso vai estar todo colorido de roxo de uva. Mas ele tá com independência bem grande já para o nível de suporte dele. Ele já tá fazendo bastante coisinhas, mas é aquilo, ele ainda não completa tudo. Por exemplo, ele entra no chuveiro me indicando que quer tomar banho, mas ele não liga o chuveiro, ele não tira a roupa, né? Ele não pega a toalha com antecedência, ele não faz nada para se preparar para ir pro banho, né? Ele simplesmente vai e senta no box e espera que alguém ligue o chuveiro para ele. E aí você vai lá e pega a mãozinha dele para ensinar a ligar esse chuveiro. Só que quando liga o chuveiro daqui, é, é a gás. Então demora um pouquinho para esquentar. Então a água é gelada quando abre. Então ele já sabe, ele não liga, ele se espreme na parede e fica quietinho esperando alguém ligar para ele. Se já tiver ligado e ele chegar, ele já entra. Aí ele entra de roupa, de tênis, do que ele tiver. Então, assim, ele tá com algumas independências em algumas coisas e tem outras que, mesmo ele fazendo todo dia, até mais de uma vez por dia, como é o caso do banho, ele ainda não aprendeu a sequência, ele não aprendeu ainda o que precisa fazer. Então, ele chega, se eu ligar o chuveiro antes e for pegar uma toalha, quando eu voltar, ele já tá dentro. Eu comprei esses dias uma bacia bem grande, numa casa de materiais de construção ali, na rua pertinho aqui de casa, para ele brincar no calor. Aqui tem piscina, né? Mas quem é que aguenta ficar nesse sol de rachar na piscina de fora o dia todo? Não aguenta. Quem é que aguenta ficar na piscina aquecida nesse calor terrível? Também não dá para ficar muito tempo. Então, o que é que eu faço? Eu comprei essa bacia, comprei uns brinquedinhos, né, numa lojinha e encho essa bacia e coloco lá. Eu fiz isso na praia, deu muito certo. Eu cheguei aqui, já comprei, já coloquei. Gente, você coloca lá. Se você tirar ele de lá, ou ele sair mesmo, ele mesmo sair, aí você vai lá e deixa a bacia lá. Você vai lá, passa creme, coloca roupa nele. Daqui a pouco você vai ver ele tá lá de novo na bacia. Com roupa e tudo, entendeu? Então, é uma criança que precisa de bastante suporte e que a gente precisa entender o que está passando na mentezinha prematura deles para poder ajudá-los melhor, sem julgar tanto a criança, a ação da criança. É só, nossa, é um comportamento inadequado. Ah, eu não quero ficar perto não, que eu não sei lidar. Ah, mas não teria paciência, não. Ah, já teria feito tal coisa. Eu não sei como que você aguenta. Minha gente, as crianças ouvem, né? A gente falando essas coisas. Elas com certeza se chateiam, só não sabem nos dizer. Mas aí vem outros comportamentos inadequados porque elas querem expressar aquilo, que estão insatisfeitas com o nosso comportamento inadequado em relação a elas, né? Aí fica muito bonito. Nós adultos pode fazer tudo, a criança nada, e tudo para a criança é inadequado. Oi, Pedro. Gente, Pedro está falando aqui no YouTube. Boa noite, Pedro. Que as minhas explicações ou aulas acaba sendo aqui que eu conto um pouco da minha vivência com a minha criança autista, né? Para que as pessoas entendam um pouco como que funciona, né? Tem gente que, mesmo tendo a criança, não consegue entrar mais, assim, né, na vivência ali da criança mesmo. Seja porque não tem muito tempo, trabalha fora, e aquela agonia toda, aquela correria toda, não tem o tempo para observar bem a criança, para poder analisar ali em conjunto com a família o que que pode ser feito com aquela criança. Aqui em casa vira e mexe e fala, gente, o Davi tá assim, 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 vocês notaram? Notamos. Mãe, você viu que o Davi tá fazendo tal coisa agora? Eu falo, não, cadê? Aí vem todo mundo para perto para ver como que ele faz, por que que ele faz, e aí a gente vai, a família toda tem que entrar nessa para poder ajudar a criança e ajudar quem cuida da criança a não surtar. Porque quem cuida da criança, por mais que entenda, por mais que veja, ela quer uma solução, né? Por exemplo, eu quero que o Davi levante do chão e ande para o nosso destino. E ele fica lá, né? Então, isso aqui não é bem uma aula, né, Pedro? Mas obrigada, viu?
Falou acompanhar que eles estão pensando. Sim, Pedro, é o que eu mais tento fazer. Eu olho pro Davi e eu me imagino ou imagino uma outra criança da idade dele naquela situação e aquela criança tem 6 anos e meio, o que ela estaria pensando, provavelmente, sobre aquele assunto, sobre aquele tema. E, meu, acaba dando certo. Tem horas que dá chabu, tem horas que dá, tem horas que eu penso que uma coisa é totalmente diferente. Mas aí meu marido chega e fala, não, vida, que ele já fez tal coisa comigo, e é isso que ele quer fazer. Fala, ah, tá, então agora tá explicado. Porque a nossa criança, ela não está colada na gente, dentro da gente mais, ela já está fora. Então, ela vivencia outras experiências por aí. Ela vê coisas, ela vê pessoas fazendo, ela vê coisas na televisão, no celular, em tudo quanto é canto. E aí, a criança autista, ela faz as coisas por fragmento. Ela faz um negocinho aqui, faz outro ali. O Davi mesmo, ele não faz quase nada em sequência mesmo ainda, sabe? Pegou, abriu, comeu, fechou, guardou, tirou o tênis, guardou no cantinho, chegou com a mochila, colocou em tal lugar. Nada. Então ele chega, é tudo assim mesmo, jogado, a casa toda cheia de coisa. E a gente vai tentando trabalhar para entender a mentezinha dele, né? O jeito que ele joga as coisas, eu já imagino que ele tá com pressa para ir no banheiro, que ele pode estar sentindo dor nas costinhas, que ele pode estar com o tênis apertado, que ele pode estar com excesso de calor. Então eu olho tudo em volta e imagino o que ele está passando para poder ajudá-lo melhor, né? Galera, as crianças autistas elas precisam de gente com esse com esse toquezinho assim, de se colocar mesmo assim no lugar da pessoa, sabe? Então, não sei se vocês também já fizeram isso e tal, da criança tá doente e você olhar assim e sentir uma coisa tão assim de falar, meu Deus, por que não é comigo, né? Porque quando é tão pequenininha, a criança não devia sofrer, a criança não devia passar por isso. Eu me coloco nesse lugar. É, às vezes eu acho que eu tô sentindo até o que a criança tá sentindo. Mas aí, como eu olho de novo, eu analiso tudo de novo e vejo que ela não pode fazer nada por ela naquele momento e eu sim, aí eu me encho de força, pego a criança. Gente, eu faço qualquer coisa, qualquer coisa. Eu dirijo, aprendi a dirigir. Eu piloto moto. Gente, eu faço qualquer coisa para socorrer uma pessoa perto de mim, sabe? Assim, qualquer coisa que você pensar, eu tento socorrer a pessoa perto de mim. Ah, eu tenho medo de agulha, mas eu uso uma agulha para tirar uma farpa do dedo de uma criança facinho. Ah, eu tenho medo de fazer tal coisa, mas eu vou fazer para aliviar aquela criança daquilo. Ah, mas eu não gosto que fique fazendo contenção na criança. Se ela tiver com dor e a minha contenção for fazer ela se livrar da dor, eu vou conter ela. O que é a contenção? Olha, é segurar. Sabe quando você segura e você espreme mesmo assim a criança para ela ficar quieta, mesmo parada, para poder ser feito algum procedimento ali nela? É isso. Aí vem dentista, né? No caso aqui do Davi, cortar unha, cortar cabelo, às vezes limpar o nariz. Gente, tem dias que o Davi não deixa você encostar no nariz dele. E eu sempre fico pensando, meu Deus, por quê? Teve um dia que eu peguei a lanterna do celular, ele dormindo. Eu coloquei ele de frente, peguei a lanterna do celular, peguei uma lupa e fui, ó, bem na narina dele, dos dois lados. Gente, tinha uma catota presa, dura, que aquilo com certeza ao fazer isso estava machucando ele muito. Então quando eu chegava com um papelzinho, um lencinho, anda, vamos limpar o nariz, ele saía correndo. E se eu fosse atrás dele e pegar ele, ele se debatia. Era uma agonia para limpar o nariz desse menino. Ele não deixava ninguém encostar nesse nariz. Por causa disso. Aí o que, que eu fiz? Fui lavando com soro e ele foi deixando. O incômodo estava tão grande que eu peguei a garrafinha para lavar com soro, que ele não gosta também, que eu tenho que fazer contenção, e ele deixou. Acreditam nisso? De tanta dor que ele estava sentindo, bichinho. Aí você fala o quê? Nossa, menino, nossa, pode encostar no moleque, o moleque fica louco, que não sei o quê. Tem que analisar por que aquele comportamento está acontecendo. E nós temos a necessidade de entender para poder a gente viver com mais tranquilidade com eles. Porque eles não ficam bem quando a gente não tá bem, né? E a gente não fica bem quando eles não estão bem. Então, vamos fazer tudo o mais bonitinho possível, né? O pessoal de casa poder ajudar é sempre bom. Sempre que eu converso com alguém que fala, a minha prima tem um filho autista, e o meu neto é autista, não sei quem é autista. No final da conversa, eu sempre falo, não esquece de dar o suporte para a mamãe e para o papai da criança, tá? Porque precisa. O que é esse suporte? Tá lá, não custa nada brincar com a criança, não custa nada perguntar pro pai, como é que ele reage a tal coisa. O pessoal pergunta muito sobre o Davi, tá? Graças a Deus. Chegou, ele
gosta de toque, posso passar a mão no cabelo dele e tal. Já tem gente que não pergunta nada, já sabe, moleque, que cabelo bonito, não sei o que ele faz. Por quê? Porque ele gosta. Mas vai ter criança que vai se desconcertar. Aí você fala, não pode fazer nada com a criança. Pergunta, né? Na dúvida, pergunta. Então, por hoje é só. Estou inscrito no canal. Meu sobrinho também, igual ao Davi. É isso mesmo, Pedro. A gente tem que fazer o possível para que eles fiquem bem. E eu vou te falar uma coisa, é muito, 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 muito gratificante quando eu tiro o Davi de alguma situação que ele está mal, sabe? De algum comportamento que ele está sofrendo, porque esses comportamentos que a gente fala que é inadequado, inadmissível e tal, a criança está se debatendo pedindo socorro pra gente, né? Olha, você que é o adulto, faz alguma coisa, né? Olha, mas desse jeito que você quer, não dá certo, vai ser pior e tal. Então, assim, dependendo da situação, é melhor ir fazendo aos pouquinhos até chegar onde a gente quer, sem a criança, né? Porque a pessoa fala que é autista, a gente tem que avisar tudo. Eu não vou negar, não é tudo que eu aviso pro Davi. Olha, Davi, eu vou fazer. Eu vou avisando, mas eu não vou avisando o final todo, né? Eu não falo tudo pra ele. Até lugares que eu vou levar, eu não mostro a foto do lugar, eu mostro uma foto parecida. Olha, nós vamos num parque. Porque se eu levar no parque, se eu mostrar a foto de um parque que ele já conhece, a probabilidade dele não querer ir é grande, porque eles gostam de novidade. A gente fala, gostam tudo da mesma coisa, mas tem coisa que eles gostam de novidade. Eles gostam de descobrir as coisas, eles gostam da verdade, eles querem fuçar o negócio até descobrir o que é. Então, deixa eu ver o que o Pedro tá falando aqui. Um detalhe que me chamou a atenção foi na alimentação. Comer peixe. Mas já teve problema com espinhos. Me viram um tramo comer peixe. Tem isso. Tudo a gente tem que olhar muito. Então, essas comidas que tem peixe, frango que sobra aqueles pedacinhos, sabe? Que você bate assim, às vezes sobra farpinha do frango, tudo tem que olhar. Então, o que eu faço com o Davi? O Davi tem dificuldade na mastigação também, né? Então, eu amasso a comida dele e depois eu vou cortando a comida assim com o garfo, né? Vou apertando a comida todinha assim, pouquinho de pouquinho de pouquinho. Se for esse tipo de comida que possa haver a possibilidade de ter algo que ele possa engasgar. Então eu vou lá e olho tudo, não vou fazer isso com purê, por exemplo, né? Purê tá amassado, tá mexido, não tem nada no purê. Mas se tiver alguma coisa que possa ter algo assim que vá levar ele a um engasgo, algum outro problema assim, aí eu sempre faço isso. Por sorte, eu não estou trabalhando fora, né? Então isso facilita muito a minha vida, que eu tenho esse tempo para fazer isso com ele. É todo dia? Não. É uma correria danada, escola, terapia, terapia, escola, natação, é corrido. Mas eu sempre dou preferência para verificar as coisas dele, né? A minha vez depois, como qualquer coisa depois, mas eles são bem mais criteriosos com a alimentação mesmo, viu, Pedro? O Davi é bem criterioso e ainda não pode nem com glúten, nem com lactose. E depois que eu tirei o glúten do Davi, ele melhorou bastante. Teve uns dias aí atrás que eu voltei a dar glúten pra ele, que ele gosta muito da torta de frango, que tem uma padaria aqui perto que vende, e quando eu compro, ele come a torta inteira. Então, isso entope o nariz dele, ele fica cheio de secreção, ele tosse, ele fica com dor de barriga, ele fica irritado, ele fica disperso. E quando a gente elimina totalmente o glúten, coisas negativas que acontecem. O meu perde peso, que o Davi tem bastante problema com ganho de peso, ele fica mais magrinho quando ele tá com zero glúten, zero lactose, mas ele fica menos doente, né? Então ele não fica com diarreia, é uma diarreia que parece que a criança tá fazendo cocô catarro puro, sabe? Mesmo sem ela estar gripada. Isso da lactose e do glúten, né? A barriga dele fica inchada, ele não quer fazer as terapias, ele fica irritadíssimo, o nariz dele fica assim, coçando, irritado, né? Ontem ele comeu um pedacinho de pão francês que eu mesma dei, porque ele estava implorando um pedacinho, eu tirei um pedacinho da casca e dei para ele. Talvez aquele pedacinho tava concentrado, todo o glúten, glúten, né? Tava concentrado lá nesse pedacinho, porque hoje ele ficou bem irritadinho, talvez tenha sido, talvez, né? Tô só supondo. Mas com a alimentação é isso, e se acontece alguma coisa assim, que o Pedro tá falando aqui, gente, que o sobrinho dele comia bastante peixe, amava peixe, mas se engasgou com uma das espinhas do peixe, e agora virou um trauma comer o peixe. Então é mais ou menos isso mesmo.
Criança aconteceu alguma coisa, que ela se machucou, se feriu, aconteceu algo grave, ela vai se desregular toda vez que ela vê aquilo, porque a criança autista ela tem uma memória muito maravilhosa. E tem gente que confunde a dificuldade de aprendizado com a memória. Gente, tudo que é traumático a criança pega na hora. O Davi, não, você não pode fazer nada que ele já se machucou, que ele chora, ele sai de perto, ele fica bravo. Teve um dia que ele desceu aqui, foi no jardim lá embaixo e ele não sabia, né? Então ele foi mexer no formigueiro, né? Então a mãozinha dele lotou de formiga. Como a pessoa que estava com ele tá acostumado a ver ele fazendo flap, ele estava assim, e a pessoa achou que ele estava feliz, né? Então demorou de ir lá verificar um pouco e as formigas picaram ele. Agora, onde ele passa, eu falo, Davi, tem formiga aí, viu? Ele sai na hora, ele não fica. Por quê? Porque aquilo doeu muito. Tem gente que fala, ah, autista não sente dor. É mentira, gente, mentira. Eles sentem muita dor. Tem gente, tem criança autista que você bate agora, vai sentir a dor daqui a pouco. E aquela dor que demorou para chegar, demora muito para sair. Então a criança fica, ó, um tempão desregulada. Aí tem gente que quer bater, porque as crianças não sentem dor. Ilusão pura, sente sim. E sente e muito, tá? Porque tudo neles é a mais, é porque eles têm neurônios demais. Então tudo fica muito. Então a sua voz é muito alta, o cheiro é muito forte, o barulho é muito forte, né? Então é tudo muito grande. Então quando você fala perto deles, parece mesmo que você está agredindo eles. Mesmo que você fale brincando com eles, mas gritando, sabe? O Davi imediatamente coloca os dedos aqui no ouvido e fica assim, ó, parado. Até a brincadeira acaba, porque aquilo desconcertou eles já, né? Então eu sempre preparo ele. Davi, ó, vou falar com você, vem aqui. Davi Luca. Agora eu tô treinando ele, que eu chego perto do ouvido dele e falo, vou falar seu nome, tá no seu ouvido. Davi Luca. Aí ele dá uma risada. Aí eu falo do outro lado, Davi Luca. Aí ele dá uma risada. Então agora ele já sabe que o nome dele é Davi Luca e não só Davi, né, que o pessoal chama. E ele se esquiva imediatamente com coisa que ele não gosta. Já comentei aqui que lá na clínica tem as salas maiores, né, que tem vários equipamentos para fazer físio, para fazer é, trabalho vestibular com eles, balanço, coisas para subir, aquelas escaladas na parede, tem um monte de coisa, né? Tem aquelas lycras grandonas que eles põem os meninos para regular quando os meninos estão muito agitadinhos. E o Davi adora essa sala, porque o Davi é movimento. Eu acho que o Davi foi o vento em outra vida, porque se ele pudesse, ele só vivia correndo, com o vento batendo no cabelo dele e correndo. É nadando, é correndo, é pulando, é assim, movimento. Então a pessoa quer ganhar o Davi, é só se movimentar com o Davi. Davi, vem cá, Davi, vamos dançar. Eu pego um fone de ouvido, coloco um na minha orelha, coloco um na orelha dele, segura assim e começo a dançar para ele sentir o ritmo. Porque ele me vê dançando no meio da casa com fone e ele começa a dar risada. Aí eu falo, vem aqui que eu vou te mostrar que música aqui eu tô ouvindo. Aí ele vem, ouve a música comigo, um pouquinho só, né? Às vezes ele fica mais, às vezes ele fica menos. E ele gosta. Apareceu aqui o negócio, deixa eu tirar aqui pra ver. Consegui tirar. Então, gente, é isso. O negócio de comportamento inadequado. Esqueçam esse negócio. Ah, tá possuído. É um espírito. É um menino ruim. É um menino não sei o quê. É um menino não sei o que lá. Entenda primeiro a sua criança. Porque existe, sim, vários outros transtornos, né? Existem transtornos terríveis e que a criança já nasce com ele também. A psicopatia, por exemplo, é um que eu morro de medo. Gente, como é que você vai fazer com a sua criança que é psicopata? Né? Que começa ali a te mostrar coisinhas ruins e ruim que criança padrão não faz. Maltratar um bichinho de estimação, passar e dar um chute no cachorro, né? Queimar alguma coisa, algum bichinho vivo, enforcar, fazer qualquer coisa com o animal, sabe? E é bem ruim. Eu tava na praia e teve algum probleminha lá que começou a subir cação, sabe? Assim, parece até eles parecem minis tubarões, né? Pequenininhos, são bem parecidinhos assim. E aí, gente, os dois que eu vi, eles estavam com um pedaço de madeira assim, ó, enfiado na boca até sair aqui embaixo. Os dois. Então, uma criança que pega, talvez tenha sido criança, eu acredito, mas uma criança que pega um bicho que já tá lá, mesmo morto, ela não vai fazer essas coisas assim, que parece coisa cruel, sabe? Não vai largar lá, vai ficar com dó. As crianças daqui do condomínio, gente.
Vocês precisam ver. Teve um dia que caiu um passarinho aqui. O passarinho já caiu morto, né? Ele caía, tava voando, paf, caiu aqui. Uma renca de criança para fazer o enterro desse passarinho. Várias chorando porque o passarinho morreu. Meu Deus, ele não aguentou a queda. Meu Deus, o que que aconteceu? Será que alguém derrubou eles com estilingue? Será? Então, assim, eles ficam muito sentidos, muito sentimentais. E a criança autista daqui foi o que mais ficou. Ele ficou com o passarinho para lá e para cá. Olha, ele caiu, não aguentou voar muito, caiu. Então, eles ficam tentando descobrir o que que aconteceu. Todas as outras crianças se contentaram, né? A gente falou que é assim mesmo, que tudo que é vivo morre, que por isso que a gente tem que ter cuidado com isso, com aquilo. E ele continuou com o passarinho para lá e para cá, tentando entender o que aconteceu com o passarinho. Então, as crianças, elas são diferentes, a gente tem que ficar de olho nelas, né? Nesse comportamento, para a gente ir ajudando elas a ter uma vivência, uma vida assim mais branda e que mais tarde elas não se metem tanto em encrenca, né? Como a gente tá vendo por aí, né? As pessoas, todas as pessoas que estão por aí fazendo horrores foram crianças. Então, as crianças autistas, pelo menos nesse quesito, a gente não tem muito o que se preocupar, porque a maldade neles e a, a perversidade é bem sutil, praticamente não existe. Então, eu fico muito contente com o meu pequeno. É, Pedro, é isso mesmo. A gente é. Na verdade, assim, tem gente que usa assim, Pedro, eles usam a gente como ferramenta. Eu falo, o Davi ainda não desenvolveu a habilidade de fazer isso sozinho, ele ainda precisa de ajuda. Então, eu vou lá e ajudo a minha criança com todo o prazer que eu tenho de ajudar alguém que está precisando de mim. Principalmente quando eu olho aquele toquinho tão pequenininho, tão magrinho, eu falo, não, Davi Luca, deixa eu ir lá com você. Aí eu pego e não faço as coisas por ele. O negócio tá alto, eu ensino ele que puxar a cadeira, empurrar a cadeira, colocar lá, que ele pode subir, pode fazer isso. E eu ainda fico dando toquinho físico mesmo. Olha, pega o pé, põe o pé aqui, Davi, aqui. E ele demora, demora, demora. Daqui a pouco ele consegue subir. Eu falei agora para descer, Davi, como é que vai fazer? Tudo que sobe, desce. Vamos lá. Você precisa de ajuda para descer? E vou indicando também até a hora que ele desce. Quando ele desce, eu comemoro. Mas a maioria das vezes eu falo, ó, sobe aqui na cadeira e senta na cadeira, né? Às vezes ele tá sentado, eu falo, não, Davi, fica em pé na cadeira. Ele desce, fica em pé no chão. Então ele ainda tem muita dificuldade de compreensão de fala, mas de sentimento, de como que eu vou falar? De sentimento, de sentir raiva, de sentir as coisas mesmo assim. Ele sente tudo, sim, e sente bastante, viu, gente? Quando o moleque tá com raiva, só Cristo na causa. E grita com você, e ai, 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 e sai tocando terror mesmo. E a gente tem que dar um jeito de respirar fundo, se acalmar bastante e ir lá acalmar ele também, porque senão, né, ele acaba se machucando, acaba machucando o outro, acaba jogando coisa com muita força, vai que pega em alguém em algum canto. Tudo isso porque ele está pedindo ajuda da forma que ele consegue e a gente não consegue entender. Então, tem alguma dificuldade em nós aí também, né? Porque a gente precisa entender eles para ajudá-los melhor, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da minha live, tanto quanto o Pedro Silvio aqui, que está falando aqui comigo no YouTube. Curtam a live. Bastante gente já curtiu aqui, né? E o pessoal compartilha e gosta, que bom. Postei vários videozinhos do Davi, Davi na praia. Deem uma olhada. Davi na chuva, brincando. Não prendam as crianças, saiam com eles, tenham cuidado e cuidem deles e de vocês também, tá bom? Um beijo. Uns 2 anos atrás, o cachorro do Hugo foi atropelado. Foi uma fase difícil. Nossa, eu imagino. Deve ter sido mesmo, viu? Mas tudo passa, uma hora passa. No nosso caso, demora um pouquinho mais com eles, mas vai passar, tá? Vou mostrar ele aqui também de novo, porque ele já voltou para falar com a vovó dele, igual pessoa, né, amor? Ei, ei, você me ama muito? Você ama muito? Ah! Pergunta pro povo se o povo curtiu a live. Fala, vocês curtiram minha live, galera? Ficaram aí ouvindo falar de mim o tempo todo. A minha avó fofoca muito sobre mim. É, amor, eu tô fofocando sobre você. É porque você é muito importante. Aí eu conto nossas coisas pro povo, filho. Você não gosta?
Gente, agora ele aprendeu a falar a letra A. Aí fica A. Fala o A aqui, o pessoal ouvir, ó. Ó, no microfone aqui, fala A. Cadê o A? A. Fala. Não quer? Não quer falar nada. Nenhuma letra, cara. Não, nada. Nada, nada. Então dá tchau, dá boa noite pro pessoal. Dá tchau pro tio Silvio. Fala tchau, tio Silvio. Dê um beijo aí no meu amigo. E vocês deem um beijo aí nas crianças de vocês. Mostrem os videozinhos do Davi. Ensine os seus pequenos a lidarem com as crianças que têm mais dificuldade que eles, né? De uma forma leve, tranquila, tá bom? As crianças, elas, cada uma tem uma dificuldade com uma coisa. Não é porque não são autistas que não têm suas dificuldades também, seus medos também, né? Suas angústias. Então, assim, a gente precisa ajudá-los, gente. Autista ou não, as crianças precisam de nós ali todo o tempo, porque nós somos adultos responsáveis por eles. A gente já viveu muito mais do que eles, tem um repertório bastante para solucionar os probleminhas que para eles são tão gigantes, né? E eles ainda não conseguem solucionar as coisas sozinhos e bate aquela coisa, aquele desespero, a criança fica mal e não come, faz uma coisa toda, sendo que nós podemos chegar lá, conversar com eles e acertar tudo bonitinho, que fica tudo bem de novo, né? E sempre com muito respeito, galera. Muito respeito. Não deixe ninguém desrespeitar as crianças de vocês, tá? E muito cuidado por aí com as pessoas distantes e principalmente as próximas, né? Não dá pra confiar muito, mas também a gente não vai ficar na neura, né? Vamos observar as coisas, analisando os fatos direitinho e vai ficar tudo bem. Um beijo para todos, tenham uma boa noite e a gente volta na sexta-feira, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.